Olá pessoal, sejam bem-vindos na nossa primeira videoaula, onde a gente vai fazer uma revisão de um conteúdo visto na forma presencial. Bem, espero que vocês estejam todos bem e animados para esse nosso retorno através das APNTs. A gente vai revisar agora a aula de conjuntos numéricos e intervalos na reta, que é um conteúdo muito importante até para o estudo de funções que a gente vai ver em seguida. Tudo bem? Ao final dessa aula, você deve fazer a atividade que eu vou deixar aqui embaixo, tá? É uma atividade toda múltipla escolha. Você deve pegar o seu caderno, resolver com calma, questão por questão no seu caderno. Só depois que você tiver certo das respostas, marca as respostas que você encontrou e clique em enviar. Depois que você enviar, você não vai conseguir enviar novamente, tá? Então faça isso com atenção. E além disso, você vai ter acesso às respostas corretas, tá? A um feedback para saber se a sua resposta estava certa ou não e qual seria a opção certa. Bem, depois disso, se ainda tiver dúvidas, você pode escrever lá no nosso mural e eu vou estar respondendo no mural e também vou estar tirando essas dúvidas no nosso encontro síncrono, que vai ser em algum horário dentro do nosso dia e do nosso horário oficial de aula, tá? Isso tudo vai ser avisado no mural, juntamente com o link da reunião. Bom estudo a todos! Bom, pessoal, vamos começar aqui, deixa eu vir para o cantinho para não atrapalhar. Relembrando aqueles conjuntos numéricos que a gente fez a revisão. O primeiro deles foi o conjunto dos números naturais, que é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Ele tem infinitos números, isso aqui não para nunca, né? Mas são só esses inteiros positivos, começando no 0, tá? A gente consegue listar esses elementos entre chaves. Relembrando aqui, entre o 0 e o 1 não tem ninguém, entre o 1 e o 2 não tem ninguém, tudo bem? Depois a gente viu o conjunto dos números inteiros, que a gente representa por essa letra Z, tá? Que são todos aqueles naturais, ó, tá aqui do 0 em diante, daqui para cá são todos naturais, tá vendo? Só que tem também os negativos, vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Então, ele é infinito para ambos os lados, tá? Aqui também não temos elementos entre o 0 e o 1, entre o 2 e o 3, e assim por diante. Entre o menos 2 e o menos 3 também não tem ninguém. Então, a gente também faz a representação entre chaves e a gente consegue listar os elementos e deixar com essas reticências aqui indicando que isso continua seguindo essa mesma lógica, né? Que é indo para cá subindo de 1 em 1 e para cá descendo de 1 em 1. Bem, vimos também o conjunto dos números racionais, que a gente representa com essa letrinha Q, tá? Que é o conjunto de todos os números da forma P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros, então P e Q pertence a esse conjunto aqui, e o Q não pode ser zero. Por quê? Porque Q aqui está no denominador, tá? Não existe divisão por zero. Gente, repararam que essa forma de escrever esse conjunto é diferente desses dois. Porque esse conjunto aqui a gente não consegue listar, a gente não consegue indicar quem é o próximo elemento depois de um determinado número. Por quê? A gente vai ter esses inteiros aqui dentro, todos, tá? Porque P e Q pertencem aos inteiros. Então, por exemplo, o número menos 2 pertence a esse conjunto? Você consegue escrever o menos 2 na forma P sobre Q, com P e Q pertencentes aos inteiros? Sim, conseguimos. O menos 2, por exemplo, é menos 2 sobre 1. Pronto, peguei um P e peguei um Q inteiros, que o resultado é menos 2. Tá? Então, o menos 2, por exemplo, está aqui. O 3 vai estar aqui também, vai ser 3 sobre 1. Então, qualquer número inteiro, você pode escrever ele sobre 1, que vai estar nesse formato. Tá? Então, esse conjunto, ó, esse estava contido nesse e esse está contido nesse. Tá? Por isso que a gente desenha aqui um dentro do outro, tá vendo? Só que além desses inteiros, a gente vai ter as frações, todas as frações da forma P sobre Q, com P e Q inteiros. Por exemplo, 1 sobre 2 pertence a esse conjunto, e dividindo 1 por 2, a gente sabe que dá 0,5. O 0,5 também pertence a esse conjunto, já que ele é igual a 1 sobre 2. Aqui eu botei um exemplo de um inteiro, né, que eu já comentei aqui, o 7, que é igual a 7 sobre 1, então está nesse formato também. Então, o 7 e todos os outros inteiros pertencem a esse conjunto. 1 sobre 3, por exemplo, também pertence a esse conjunto, né? Porque 1 é inteiro e 3 é inteiro. Fazendo essa divisão de 1 por 3, isso dá 0,33333, que é uma dízima periódica, tá vendo? Ela tem casas decimais infinitas, porém ela se repete sempre, 3, 3, 3, 3. A gente pode representar isso dessa forma também, 0,3 com uma barra em cima. Essa barrinha indica que esse número 3 aqui ele se repete de forma infinita.
Gente, todas as dízimas periódicas, elas podem ser escritas na forma de fração. Então, todas as dízimas periódicas também vão pertencer a esse conjunto dos racionais. Tá? Quem não pertence a esse conjunto dos racionais, gente, são as dízimas não periódicas, tá? Aqueles números que têm casas decimais infinitas, sem nenhum padrão de repetição, sem você saber qual é o próximo, tá? Então, esses números, gente, a gente chama de conjunto dos números irracionais, tá? A gente representa pela letra I. Então, ele é formado por decimais infinitas não periódicas. Um exemplo de racional que vocês já conhecem é o π. O π, que normalmente a gente aproxima ele para 3,14, ele não é 3,14, ele é 3,14, 15, 9, 2 e assim vai. Ele não tem periodização nenhuma. Assim como o raiz de 2, por exemplo, o raiz de 3, que você já conhece também, raiz de 5 e assim por diante. Então, esses foram alguns exemplos dos irracionais. E aí, gente, o conjunto dos números reais é tudo, tá? Então, a gente define o conjunto dos números reais simplesmente falando que ele é a união dos racionais com os irracionais. Por quê? Porque tanto n quanto z já estão dentro dos racionais. Então, quando eu pego esse conjunto de racionais, eu já estou pegando esses dois aqui também, tá? Então, basta pegar esses racionais e fazer a união com os irracionais, que aqui não tem interseção, tá? Não tem nenhum irracional que seja racional e vice-versa. Então, basta a gente unir esses dois e aí a gente tem o conjunto dos números reais. Então, vamos ver aqui a definição. Conjunto dos números reais, representado por R, é a união entre os conjuntos dos números racionais, que é o Q, e dos irracionais. Então, está aqui, R igual a Q união I. Portanto, os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são todos números reais. Então, está aqui a nossa relação de inclusão, né? O N que está contido no Z, que está contido em Q, que está contido em R. E é verdade também que o I está contido em R, mas esses outros não vão estar contidos em I. Gente, a gente viu essa notação aqui também, R+, que é o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, é todo x real, tal que x é maior ou igual a zero. Esse outro conjunto aqui, R mais asterisco, tá vendo? Eu peguei o R+, e botei um asterisco aqui, isso quer dizer que eu estou retirando o zero do R+. Sempre que você tiver um conjunto com esse asterisco em cima, quer dizer que só o zero foi retirado daquele conjunto, tá? Então, esse sem o zero, a gente vai poder chamar de conjunto dos números reais positivos. Aqui em cima, eu não podia chamar de positivos só porque tem o zero, tá? Além dos positivos, tem o zero, e o zero não é nem positivo nem negativo, tá? Então, esse outro aqui é o conjunto de números reais positivos, ou seja, todo x pertencente aos reais, tal que x maior que zero. Gente, por raciocínio análogo, a gente vai definir R- e R- asterisco. R- é o conjunto dos números reais não positivos, ou seja, são todos os negativos e o zero. Então, é x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a zero. E o R- asterisco é esse conjunto de cima R-, retirando o zero. Então, vai ser todo x pertencente aos reais, tal que x menor que zero, ou seja, é o conjunto dos números reais negativos, tá? Gente, esse só se diferem nessa notação aqui, que aqui era menor ou igual a zero, e aqui é menor que zero, tá? Então, e a diferença aqui é que esse não tem asterisco, esse tem. Idem aqui em cima, ó. Os não negativos é todo x maior ou igual a zero, tá? E o que tem o asterisco, que são os positivos, eu retirei o zero, vai ser só maior que zero, não vai valer a igualdade, tá? Gente, quem daqui, por que eu não consigo listar os elementos desse conjunto como a gente faz para os naturais, por exemplo? Né? Vou falar primeiro do de cima. O de cima ele começa no zero, eu sei quem é o primeiro elemento. Agora, quem vem depois do zero? Não dá pra gente precisar. Nos naturais, depois do zero é 1. Aqui não, aqui tem todos os reais entre 0 e 1, tá? Então, vai ter o 0,0001, vai ter o 0,000097, vai ter o 0,000003, tá? E assim por diante. Então, a gente não consegue precisar quem é o próximo, por isso que a gente não consegue listar. Mas eu posso afirmar que esse aqui começa no zero. Começa no zero e tem todos os positivos para cima.
Esse daqui, gente, é a partir do zero. Ele não inclui o zero, mas imediatamente após o zero já tem todos os positivos. Idem aqui, mesmo raciocínio, só que para o lado negativo. Bem, gente, então se a gente não consegue listar os números reais, né, se a gente não consegue precisar quem é o próximo, porque entre dois reais existem infinitos números, tá? Então, gente, como é que a gente vai representar esses conjuntos? Vai relembrar agora a definição de intervalo de reta e as notações que a gente utiliza para representar esses conjuntos, tá? Por menor que seja, ele vai ter sempre infinitos números ali dentro. Então, não conseguimos listar, não sabemos quem é o próximo. Então, como é que a gente faz essa representação? Vamos rever essa definição. Então, vamos lá, gente. Já que intervalos na reta possuem infinitos números, dessa forma se torna impossível listar todos os elementos escrevendo um a um. Para representar esses intervalos na reta, então a gente vai usar a seguinte notação, tá? Vou definir aqui, vou usar duas letrinhas, tá? A e B dois números reais. Estou pegando A menor que B, tá? Então A vem antes do B. Então o primeiro intervalo que a gente vai ver é o que a gente chama de intervalo fechado. Ele inclui os dois extremos. Então eu vou usar essa notação aqui, abre colchetes, A, vírgula B, para denotar que são todos os números entre A e B, incluindo o A e incluindo o B. Tá? Nesse outro formato de escrita aqui, seria, abre chaves, x pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual que x, que é menor ou igual que B. Ou seja, x está entre A e B. Ó. O x é maior que o A e é menor que o B ao mesmo tempo, podendo ser o A e podendo ser o B. Tá vendo que tem o igual aqui e aqui? Então, botei aqui minha reta real, tá? Aqui está meu número A, aqui está meu número B. Destaquei aqui em vermelho, ó, todos os números entre A e B, com uma bolinha fechada no A, que quer dizer que inclui o A, e uma bolinha fechada no B, que quer dizer que inclui o B. Então, isso é um intervalo fechado, ele é fechado nos dois extremos. Tudo bem? Intervalo aberto, ele vai ser aberto nos dois extremos. Então, esse colchete aqui, ele vai ter que ficar aberto dos dois lados, tá aqui, ó. Colchete aberto, A, vírgula B, colchete aberto. Ou eu poderia usar parênteses. Parêntese e colchete aberto é a mesma coisa, tá? Ou seja, é todo número x pertencente aos reais, tal que x é maior que o A e é menor que o B. Tá vendo que agora não tem o igual? O x não pode ser nem o A nem o B, tá? São todos esses números aqui no meio, excluindo o A e excluindo o B. Por isso que nessa anotação aqui eu coloquei bolinha aberta, não inclui o A nem o B. E aí nessa anotação aqui não pode ter o igual, tá? E nessa anotação aqui não pode ser colchete fechado, tem que ser colchete aberto ou o parêntese. Tudo bem? Então esse é totalmente fechado e esse é totalmente aberto. E aí, gente, pode ter um lado fechado e um lado aberto, tá? Então vamos definir agora. Intervalo fechado à esquerda. Então, ó, tá fechado no A e tá aberto no B. Então usei um colchete fechado no A e um parêntese no B. Ou nessa anotação toda de colchete, ó, tá colchete fechado no A e colchete aberto no B. O que seria isso? Todo x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A, ele pode ser o A ou qualquer número maior que A, e ao mesmo tempo ele é menor que B. Ele está limitado lá, do outro lado, pelo B, tá? Só que é aberto no B, não inclui o B, ele não pode ser o B, tá? Então aqui, ó, nessa representação eu pintei todo mundo entre A e B, não pintei o B, a bolinha está aberta no B, e pintei o A, porque pode ser o A. O raciocínio análogo poderia ser fechado à direita, tá? Então, fechado à direita, ó, vai estar fechado agora do lado direito, aqui no B. Então, bolinha fechada aqui, o sinal de igual aqui, e do outro lado, ou o colchete aberto, ou o parêntese, tá? Que é a mesma coisa com a bolinha aberta, gente. Então, são todos os números entre A e B, a partir do A, tá? O A não está incluso e o B está incluso. Vamos ver alguns exemplos. Então, pessoal, vamos fazer a representação aqui desses 5 conjuntos, A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Primeiro, esse conjunto A aqui. Conjunto A é igual, abre chaves, 3,7. Gente, representação por chaves não é intervalo de reta, tá? Está indicando que é só o elemento 3 e só o elemento 7. Tá? Então, se você quisesse riscar aqui na reta, seria só o 3 e só o 7. Tudo bem? Esse segundo aqui, ó, entre colchetes ou parênteses, tá? Vai ser já intervalo de reta, ou seja, todo mundo que está entre esses dois números. Como está com colchete fechado em ambos, a gente inclui o 3 e inclui o 7. Então, aqui na reta seria essa representação.
bolinha fechada no 3, porque inclui o 3, e aí inclui todo mundo entre o 3 e o 7, até o 7, com bolinha fechada no 7 também. Desculpe o rabisco aí, porque é muito difícil usar essa mesa digitalizadora, mas quem sabe até o final do período eu me acostumo. Então aqui, próximo conjunto C, colchete fechado em 3,7 com parênteses, que é a mesma coisa que colchete aberto. O que quer dizer isso? São todos os números entre 3 e 7, incluindo 3 e excluindo 7. Então aqui eu vou ter bolinha fechada no 3, vou pegar todo mundo aqui no meio, e quando chegar no 7 é bolinha aberta no 7. O 7 não pertence a esse conjunto, tá? Mas o 6,99999 pertence. Bem, conjunto D agora está aberto no 3 e aberto no 7, tá? Com parênteses. Então, isso é intervalo de reta. É todo mundo entre 3 e 7. Aqui, gente, era com chave. Com chave é só o 3 e só o 7. Não tem ninguém no meio, tá? Então, aqui, embora seja aberto no 3, aberto no 7, só que vai ter quem? Vai ter todo mundo que está entre o 3 e o 7. E esse outro está aberto no 3 e está fechado no 7. Então, aberto no 3, não inclui o 3, fechado no 7, inclui o 7 e pega todo mundo aqui no meio. Bom, gente, e aquela outra anotação do conjunto entre chaves, para esse intervalo aqui, que são todos os números entre 3 e 7, excluindo 3 e excluindo 7, ficaria assim: x pertencente aos reais, tal que 3 menor que x, que é a mesma coisa que falar x maior que 3, e ao mesmo tempo x menor que 7. Tá? Aqui eu não estou botando aquele tracinho de igual embaixo, porque o 3 e o 7 não estão incluídos. Tá? Agora, nesses outros vai ficar bem parecido, só vai mudar mesmo onde vai ter tracinho de inclusão ou não, que é do igual. Por exemplo, deixa eu copiar e colar aqui para não ter que escrever isso de novo. Por exemplo, esse conjunto aqui. Esse aqui tem os dois fechados, tá vendo? Então, basta eu vir aqui, escrever x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7, tá? Então, são todos os números entre 3 e 7, incluindo 3 e incluindo 7. Tudo bem? Gente, alguns alunos escrevem isso assim, ó. Isso aqui não existe, tá? Ó, o que estaria escrito aqui? X maior ou igual a 3 e x maior ou igual a 7. Tá? Não é isso. Isso aqui não está indicando os números entre 3 e 7. Tudo bem? Isso aqui está errado. Vamos agora para esse outro aqui. Esse aqui vai ter 3 fechado e o 7 aberto. Então, deixa eu copiar e colar aqui só para não ter que escrever isso de novo. Então, é x pertencente aos reais, tal que x, deixa eu pegar o lápis, x é maior ou igual ao 3, porque está fechado aqui no 3, bolinha fechada no 3, e aí eu preciso desse igual aqui. E o 7 é aberto mesmo, sem o igual, porque aqui está aberto, aqui está aberto. Agora só faltou aquele último ali, que está aberto em 3 e fechado em 7. Então, é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 7, tá? Então, aqui é fechado, porque o 7 está incluído, e aqui é aberto, porque o 3 não está incluído. Gente, esse daqui não é intervalo de reta, tá? Então, isso aqui já satisfaz, ok? Mas não está errado escrever assim, só não precisa porque dá mais trabalho, tá? Mas eu poderia escrever x pertencente aos reais, tal que, aí você tem as duas igualdades, x igual a 3 ou x igual a 7, tá? Então, gente, tanto essa anotação quanto essa anotação representam o mesmo conjunto, tá? As duas estão formalmente corretas. Assim como essa forma de representar esse intervalo e essa outra forma aqui também representam o mesmo conjunto, tá? O mesmo intervalo de reta, que são todos os números entre 3 e 7, incluindo 3 e incluindo 7. As duas são formalmente corretas, tudo bem? Então, quando você tiver que dar uma resposta de um conjunto, um problema, você pode representar assim ou assim. Você não pode deixar apenas essa representação. Essa parte geométrica aqui é só
o desenvolvimento do nosso raciocínio, tá? Você tem que responder ou assim ou nesse formato aqui. Idem para todos os outros casos. Bom, pessoal, voltando aqui na nossa apresentação, a gente viu essas 4 formas de representar intervalos de reta. Esses 4 conjuntos, eles são limitados, tá? Todos eles têm extremos em A e B, ou seja, eles começam num valor e terminam em outro valor. Vamos ver agora como representar intervalos infinitos, tá? Por exemplo, um intervalo que começa no valor A, incluindo A, indo até mais infinito, ele não para nunca, tá? Ele não para no último valor, ele vai para mais infinito. Então, como que eu represento isso? Começo no A, com colchete fechado, tá? E vou até mais infinito. Esse símbolo aqui, que parece um 8 deitado, é o símbolo de infinito. Gente, por definição, a gente sempre vai usar aberto no infinito, tá? Então, ou é o parêntese ou é o colchete aberto. Por quê? A ideia de fechar é incluir o extremo, tá? Aqui não tem extremo, não tem um último valor. Então, não faria sentido a gente fechar. Então, vai ser sempre aberto. Você pode usar o parêntese ou o colchete aberto, tá? Ou aquela outra representação, que ficaria como? X pertencente aos reais, então qualquer x real, tal que x é maior ou igual a A, ou seja, ele está daqui para cá do valor A, podendo ser o valor A, tá? Se fosse com a bolinha aberta no A, a única coisa que ia mudar é que também teria que estar aberto no A, ou nessa representação, ou nessa, que seria colchete aberto, tá? Ou nessa representação, que seria x maior que A, sem aquele tracinho do igual que tinha aqui, tá? E na parte geométrica, bolinha aberta. Gente, então essas 3 formas de representar são formalmente corretas, tá? São intervalos de reta infinito. Bem, poderia ser para o outro lado, tá? Poderia ser valores menores que A. E aí como é que ficaria? Ó, todo mundo até o valor A, incluindo A. Agora eu venho lá do menos infinito, tá vendo? É o mesmo símbolo, só que aqui era mais infinito, aqui é menos infinito, tá? Antes do A. Isso vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e não para nunca. Tá? Então vai do menos infinito, aberto, até o A, nesse caso A fechado, tá? Então, ou com parênteses ou com colchete. Ou nessa outra anotação, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Aqui era maior ou igual a A, aqui é menor ou igual a A. E se o A fosse bolinha aberta, se eu não quisesse incluir o A, o que ia mudar? Nessa representação não ia ter o igual, tá? E nessas outras duas aqui teria que ser aberto no valor A, ou com parênteses ou com colchete aberto. Tá bem, gente. E se você quiser representar a reta inteira? Se você quiser representar a reta inteira, você pode simplesmente usar o símbolo dos reais, tá? Que é a mesma coisa, você poderia também usar essa anotação aqui, ó. Colchete aberto vai do menos infinito até o mais infinito. Ele é ilimitado para os dois lados, tá? Uma observação. Esse símbolo, mais infinito ou menos infinito, eles não são números, tá? Eles são apenas símbolos usados para indicar que os intervalos são ilimitados. Portanto, a gente não pode somar, subtrair, multiplicar, fazer nenhuma operação considerando eles como números, porque eles não são números. Tudo bem? Bem, vamos ver. Bom, pessoal, vamos relembrar agora o que é a união e interseção entre conjuntos, entre esses intervalos de reta, e a gente vai praticar essa leitura dessas nomenclaturas que a gente acabou de ver também, tá? Então, vamos lá. Dei 3 conjuntos, A, B e C. O item A pergunta qual é a interseção entre A e B. Bem, gente, interseção são todos os elementos que estão em A e que também está em B, ou seja, o que é comum em A e B. Então, eu vou fazer 2 linhas aqui, eu vou fazer 3 retas. A primeira eu vou representar a representação geométrica do conjunto A. Na segunda eu vou fazer a representação geométrica do conjunto B. E aí eu vou poder comparar as duas. E na terceira linha eu vou desenhar ali o que seria o A inter B. Tudo bem? Então, peraí, deixa eu já colar aqui um esqueminha que eu já fiz para isso, ó. Então, tá aqui a reta real do A, a reta real do B, e aqui eu vou desenhar o que seria o A inter B. Então, vamos lá. Quem é o conjunto A? É todo x pertencente aos reais, tal que x maior que 0, tá? Então, botei aqui o meu elemento 0. Seria quem? X maior que 0, não tenho igual. Então, aqui vai ser bolinha aberta no 0 e todo mundo
maior que zero. Então, todo mundo daqui para cá, tá? Agora o B. Conjunto B é todo x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 1. Gente, na hora que eu fizer aqui a representação, a reta do B, eu vou ter que indicar esse valor aqui, né, que é o 1. Cuidado para botar na ordem certa. Ó, se você colocou o 0 aqui, o 1 vai estar para o lado de cá, tá? Então, é x menor ou igual a 1. Então, tem o igual, então a bolinha aqui vai ser fechada, pintadinha, e todo mundo daqui para cá são os valores menores que 1. Tudo bem? Agora, gente, a gente vai preencher o que é o A inter B. Então, o que tem no conjunto de cima que também está no conjunto de baixo? Ó. Esses valores aqui, do menos infinito até o zero, estão no B, mas não estão no A, tá vendo? Então, não vão estar na interseção, né? Para estar na interseção, tem que estar nos dois conjuntos, tá? Então, primeira coisa, eu vou projetar aqui na minha interseção o 0, o 1. Vamos olhar aqui o que está nessas duas linhas. Tá vendo que vão ser só esses valores entre 0 e 1, que está no A e está no B? Ó, os maiores que 1 estão no A, mas não estão no B, então não vão estar na interseção. Os menores que 0 estão em B, mas não estão em A, então não vai estar na interseção. Agora, entre 0 e 1, está no B, entre 0 e 1, também está no A. Então, vai estar na interseção. Depois a gente vê os extremos. Então, aqui todo mundo vai estar pintadinho. Agora, vamos prestar atenção nos extremos. O 0, gente, ele está no B, mas ele não está no A, tá vendo? É bolinha aberta no A. Então, ele não vai estar na interseção. Aqui nesse 0 vai ter que ser bolinha aberta, tá? E o 1 está no B, que é bolinha fechada, e também está no A. Então, ele vai estar na interseção. Então, aqui também é bolinha fechada. Gente, desculpa a letra aqui, tá? Aqui é um 0, aqui é um 1. Essa mesa digitalizadora é bem complicado de escrever nela. Então, gente, já sabemos qual é a resposta. São todos os valores entre 0 e 1, excluindo 0 e incluindo 1, tá? Mas eu não posso deixar assim, eu preciso escrever. Então, vamos escrever aqui nos dois formatos, tá? Então, primeiro eu vou usar essa anotação aqui. Colchete aberto no 0, indo até 1, com colchete fechado no 1, tá? Poderia ter sido parênteses aqui também. Ou, nessa outra anotação, é todo x pertencente aos reais, tal que x é maior que 0 e menor ou igual a 1. Bem, pessoal, vamos ver agora o item B, que pede a união C. Bem, união é unir todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto C, tá? Então, vou fazer esse mesmo esquema, que eu já preparei aqui, tá? E aí, vamos fazer igual a gente fez do outro. Novamente, aqui, vou fazer vou representar aqui geometricamente nessa reta quem é o conjunto A, que é todo x maior que 0, tá? Todo x real, tal que x maior que 0. Então, aqui é a bolinha aberta, todo mundo daqui para cá. O item C, não botei os números aqui, né? O item C é todo x maior que menos 3 e menor ou igual a 2. Então, menos 3 eu tenho que botar para cá do 0, tá? Então, aqui é menos 3 e aqui é o 2. Eu tenho que botar o 2 para lá do 0, né? Porque ele é maior que 0. Então, são todos os valores entre menos 3 e 2. Então, eu vou pintar todo mundo aqui, entre menos 3 e 2. Incluindo o 2, porque tem o sinal de igual ali. Então, aqui é bolinha fechada no 2. E o 3 está sem o sinal de igual. Então, é bolinha aberta no 3. Tá? Agora, vamos fazer aqui embaixo quem é a união C. A gente vai juntar todo mundo que está aqui com todo mundo que está aqui. Então, como é que vai ficar essa união C? Eu vou começar aqui no menos 3, com a bolinha aberta, porque o menos 3 não está aqui, nem está aqui. Então, na hora que eu unir os dois, se ele não está nesse nem nesse, ele não vai estar na união, tá? Gente, daqui para cá do menos 3, está no C. Basta estar em um dos dois, tá? Para a gente pintar agora, porque é a união. Então, todo mundo daqui, ó, até o 2, tá no C, então vai estar na união. E do 2 em diante, gente, vai estar no A, então vai estar na união também. Então, vai ser isso tudo, tá? A união C é todo mundo do menos 3 em diante. Ou seja, o menos 3 é não incluso, né? Então, colchete aberto,
do menos 3 até o mais infinito, também aberto no mais infinito, tá? Ou eu poderia escrever todo x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 3. Então, essas são as duas respostas corretas. Lembrando, isso daqui é para a gente fazer o raciocínio. Eu aqui entendi que é todo mundo maior que menos 3, mas isso aqui não vale como resposta, tá? A resposta tem que ser ou essa notação ou essa notação. Bom, pessoal, eu vou explicar o item C e vou deixar vocês fazerem, tá? Aqui a gente tem uma subtração. O que é fazer a subtração de dois conjuntos? Você vai pegar todos os elementos desse conjunto e vai retirar os elementos que estão nesse conjunto daqui, tudo bem? Ai, mas isso está muito grande, aqui eu tenho A união C. Tudo bem, o A união C, ó, já está feito aqui, então você vai aproveitar essa resposta. E o A inter B está feito aqui, então você já conhece o A inter B. Ah, se não tivesse o item A e o item B aqui antes, você ia ter que fazer isso tudo separadamente. Primeiro você ia descobrir quem é esse conjunto, depois você ia descobrir quem é esse conjunto e depois você ia fazer a subtração. Tudo bem? Então, arme esse mesmo esquema que a gente fez aqui, esse mesmo raciocínio. Na primeira linha, você desenha esse conjunto aqui que você já conhece, aqui. Na segunda linha, você desenha esse conjunto que você já conhece, ele está aqui. E aí depois você faz a subtração. Tem uma atividade aqui embaixo para vocês fazerem, toda de múltipla escolha. Eu vou adicionar esse exercício lá, tá? Depois que você marcar a resposta, depois que você enviar suas respostas, você vai receber o feedback se você acertou ou não as respostas, indicando qual é a resposta certa. E aí, gente, se vocês não conseguirem fazer, a gente começa nosso próximo encontro síncrono, tirando a dúvida desse exercício, tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.